Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse módulo, pessoal, nós vamos falar de resumo, que é algo que vocês já veem nas aulas de produção de texto, nós já falamos sobre isso também algumas vezes. Explico para vocês como deve ser feito, até mesmo para tomar cuidado com a escrita, com repetição de palavras. E nós vimos também, nós já aprendemos sobre fazer um esquema, né? E aquele infográfico, lembram disso? Para o resumo não fica muito diferente não, tá? Nós lemos um determinado texto, desse texto eu posso fazer ali um rascunho, e nesse rascunho eu posso esboçar ali o meu esquema dos assuntos principais, né? Monto o infográfico e ali acaba saindo o meu resumo. Mesmo que seja um texto grande, geralmente o resumo dele você vai elaborar as principais ideias, características, não saindo do conteúdo, ou seja, não saindo fora do assunto abordado, e pronto, feito o esquema mantendo as mesmas propriedades, tá bom, meus amores? Então veja, olha, o resumo consiste em um texto em que são abordados os principais pontos de um texto pré-existente. Como eu disse para vocês, um texto que já existe, vocês vão pegar somente os pontos principais. Então vejam aqui, olha. Qual o texto? Fala sobre o quê? Fala sobre o pão de açúcar. O que eu tenho de ideia principal do texto? Eu tenho a definição dele, que é um tipo de iceberg, né? Que ele fala que ele é arredondado, tem uma matriz, e depois ele fala das suas características principais. Mais de 550 milhões de anos, né? Depois ele fala que tem as condições ambientais externas, e ele aborda também a biodiversidade, né? Que ele fala aqui, ó, clanobactérias, né? No caso, a flora. Então, esse esquema aqui, olha só o tamanho dele, tá vendo? Do texto que foi abordado referente ao pão de açúcar. Com esse esquema, abordando características, definição e algo de principais ideias que o autor colocou, você consegue montar o seu resumo. Veja aqui, olha, o tamanho do texto e olha como ele ficou em forma de resumo. Você não deixou de colocar as principais características, tudo que foi visto no texto você abordou aqui, porém de forma resumida. Olha, resumo do artigo referente a pães de açúcar. Ok, meus lindos? Vejam, aqui é colocado para nós da seguinte forma. Uma diferença logo percebida entre o texto base e esse resumo é o tamanho. Enquanto o primeiro apresenta 7 parágrafos, o segundo apresenta somente 3. Como dito anteriormente, o texto deve ter concisão, ou seja, ser curto. No caso, fundamental na elaboração do resumo. Para isso, é preciso avaliar o que se pode ser contado no texto original. E aí, nós vamos também colocar em evidência os tópicos mais importantes, que são a paráfrase e a citação. Então, paráfrase é a reescrita de um texto usando as próprias palavras, de modo que mantenha o seu sentido original, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, ele coloca um exemplo aqui, olha. No meio científico, esses afloramentos rochosos que surgem abruptamente na paisagem, de composição principalmente granítica e ginássica, são denominados icebergs. Então veja só, aqui é a explicação da paráfrase. E aí tem o seguinte: para parafrasear o texto original, no resumo, em vez de usar os adjetivos granática e gnácea, optou pelos substantivos granito e gneiss, com o uso da preposição de. Olha só. Citação é a menção no texto de informação retirada de outras fontes. A autoria dessas informações externas deve ser listada no início. A paráfrase pode ser considerada um tipo de citação indireta. No entanto, a citação direta ocorre quando há reprodução de um texto original, sem alteração dele, e é indicado por aspas.
Pessoal, aqui nós temos um texto sobre divulgação científica, né? Ele fala da forma que ele é fundamentado, como ele é escrito. Ele fala o seguinte, que muitos estudos acabam sendo restritos, né, na comunidade científica. Por quê? Porque os artigos de divulgação, eles não podem ser muito amplos para poder transmitir ao público, né? Então ele coloca aqui, ó, de forma que alguns artigos de divulgação científica tentam transmitir para o público mais amplo. Então, assim, ele tem um número de pessoas que ele precisa divulgar esse tipo de artigo. E se você coloca algo muito longo, muito extenso, uma que o leitor, dependendo a situação, a classe, ele vai cansar de ler isso daqui, vai olhar e falar, nossa, tenho tudo isso daqui para ler? Não, não vou ler não. Mas não deixa de ser uma situação e uma informação importante para ele. Então, o que é feito? O resumo, dentro da citação e da paráfrase, o mesmo texto e também fazendo ele da melhor maneira resumida, sem tirar as informações, para que o leitor, o nosso público, venha lê-lo de maneira clara e objetiva e sem que possa se cansar ou ficar irritado com a leitura, ok? Bom, dessa maneira, as informações e explicações dos cientistas são introduzidas no texto de duas formas diferentes. Uma é por citação direta, a qual é indicada por meio das aspas, como vemos no terceiro e quarto parágrafos do texto. É realmente estranho que um músculo suba de sua mandíbula, faça uma curva de 90 graus e percorra o teto do crânio. A outra citação, ela já acaba sendo indireta, quando o texto não produz as palavras dele. No caso aqui, Kent Willett, coordenador dos laboratórios do Departamento de Biologia da Universidade da Flórida, explica que o calor do corpo de um jacaré depende do ambiente. Olha a diferença, tá vendo? Da direta para indireta. Meus lindos, eu vou colocar no Vindimo, tá? Na próxima aula, com certeza eu vou colocar no Vindimo, no dia 2, as lições referente a esse vídeo, ok? Então, assim, no caso é para fazer no final de semana, tá? Então, no dia 2, eu coloco as páginas da lição para vocês, ok? Então, aqui era somente sobre resumo e usando a paráfrase e a citação. Um beijo grande e fiquem com Deus.